noite a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto dessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, pedindo que Deus possa estar direcionando as nossas vidas, né? E que possamos estar prestando um culto agradável ao nosso Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, que é o nosso culto racional, né? Então a razão, a emoção, tudo junto, nós sabemos que é isso que Deus quer, um conjunto, né? Não parte, mas que nós possamos realmente estar adorando num contexto geral. Vamos estar orando e vamos chamar já a equipe de louvor, que vão estar fazendo o prelúdio. Logo em seguida nós damos continuidade, né, na palavra do Senhor e louvando e exaltando ao nome do Senhor. Vamos orar, curva a sua cabeça. Eu creio que você já deve ter agradecido pelo dia que o Senhor tem nos proporcionado. Como diz-nos a palavra, Deus, alegrai-vos nesse dia. É o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então que nós possamos assim estar fazendo. Vamos orar. Pai querido, nós mais uma vez nos achegamos diante do Teu trono da graça com os nossos corações agradecidos por sabermos que o Senhor se faz presente nesse meio. Por isso, Pai querido, nós queremos apresentar o nosso culto diante do Senhor, apresentar diante da Tua presença, Pai querido, tudo aquilo que nós temos de melhor, mesmo sendo imperfeitos, que o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Toma cada um nas Tuas mãos, direcionando a vida de cada um, abençoando este culto, Pai querido, os nossos irmãos que estão nas suas casas, que estão nos Teus lares, que também estão assistindo este culto, que o Senhor esteja falando nos seus corações. E continuamos clamando, Pai querido, em favor da nossa nação, e em breve, Pai querido, uma cura e possamos voltar a todas as atividades normais, continuarmos como família, como povo de Deus, glorificando e exaltando o Teu nome em comunhão e adoração. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos dado saúde, tem nos protegido, tem nos livrado de todo o perigo, todos os males que nos são. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome e por amor a Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Queremos cantar um hino que chama Rude Cruz. É um hino um pouco antigo, mas é um hino muito bonito que fala sobre a mensagem da cruz, né? Uma mensagem que para nós cristãos é muito impactante, é a mensagem da nossa vida, né? Então que possamos refletir nesse hino e possamos louvar o Senhor através dele. Rude Cruz. Fugiu, revelando vergonha e pavor.
como foi falado, né, que nós temos, sempre a igreja cantava, né, e é uma mensagem maravilhosa, né? Sim, eu amo, vou deixar isso aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Né? Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Né? Que nós sabemos que no final, né, dessa caminhada, nós vemos o próprio Jesus que carregou a sua cruz para que nós pudéssemos hoje ter vida, pudéssemos desfrutar das bênçãos do Senhor. E se nós também carregarmos a nossa cruz até o final, como diz-nos o cântico, nós vamos trocar por uma coroa, né? Uma coroa incorruptível. Né? Às vezes a gente fica se imaginando, mas pastor, cada um vai dar com uma coroa, né? A palavra de Deus ela fala muito de simbolismo. A incorruptibilidade é a coroa que realmente o Senhor vai estar nos dando. A imortalidade, né? O vivemos eternamente ao lado do Senhor, porque se alguém pode usar uma coroa, é o nosso Deus, que é o nosso Rei, Senhor e Salvador. Né? Nós louvamos a Ele por isso, né? Porque Ele realmente tem um cuidado extraordinário para com as nossas vidas. E é maravilhoso, irmãos, nós podemos cantar essa mensagem da cruz, né? Que para alguns é loucura. A própria palavra de Deus fala a esse respeito. Né? Os judeus, os próprios judeus, os gregos tinham essa dificuldade de entendimento. Como que uma cruz pode levar alguém para a salvação. Né? Mas quando a gente passa a entender esse verdadeiro sentido, então a gente começa a compreender melhor esta verdadeira mensagem que nós entoamos, que nós ouvimos, que nós cantamos nesse instante. Que nós possamos realmente dizer, sim, nós amamos, né? Mesmo que os outros não entendam, não compreendam, mas para nós realmente é algo que faz todo sentido. E nós entendemos realmente o quanto isso é importante para as nossas vidas. Lembrando os irmãos, das nossas atividades, amanhã às 20 horas temos os atletas. O Marcelo não está viajando, né? Ele vem essa semana, né? Dia 5, né? Que ele tinha me falado, amanhã ou depois, né? Mas ele ainda está viajando, mas o trabalho com os atletas continua. Então amanhã às 20 horas teremos a reunião aqui na igreja, né? Com a liderança. Algumas pessoas já estão participando também, né? No culto. Terça-feira, às 14 horas, nós temos a MCM, né? Às 14 horas, também online. Às 14h30 tem as mojes aqui na igreja. Já está havendo culto presencial. Então, se você for participar, né, as mulheres devem estar fazendo a inscrição até 30 pessoas, né? Então, que poderão estar presentes. Então, ligue pelo WhatsApp, né? Façam sua inscrição para poder participar, para que não ultrapasse um número muito grande de pessoas, não haja nenhuma aglomeração, ok? Também à noite nós temos o culto de oração, às 20 horas, e às 20h15 tem a reunião do Leonardo, né, no Cibele. Também estamos estudando o livro do Evangelho de Lucas. E daí no sábado, né? Depois aí no sábado, então, os jovens também, a reunião semanal dos jovens às 19 horas, também via Zoom, né? E o culto no domingo, e também escola dominical, né? Eles fazem, né, o estudo também domingo, 10 horas da manhã, e o culto às 19 horas. Então essas são as atividades que nós temos durante a semana, né? Estamos ainda intercalados, ainda esperamos em Deus, né, que em breve nós possamos terminar esse período mais difícil e podemos voltar com as nossas atividades normais, onde a gente não tenha restrição nenhuma, né? Em dia que a gente possa estar reunidos, glorificando, exaltando o nome do Senhor como família, como sempre temos feito, podendo dar aquele abraço, né? Eu sei que muitos vão dar aquele abraço gostoso que está seguro, né? Que está preso, né? Por um bom tempo, mas Deus tem os seus planos, os seus propósitos, né? Às vezes é difícil você entender os planos de Deus, né? Mas uma das coisas nós temos convicção, e Jó fala muito bem a esse respeito, que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Às vezes a gente pensa, puxa, fugiu do controle, né? Não tem controle mais, mas Deus continua controlando, escrevendo a história. E o mundo está na palma das suas mãos, como diz o profeta Isaías, ou o Senhor falando por intermédio do profeta Isaías. Ele conhece todas as coisas e ele já tem um lugar preparado para nós, né? O próprio Jesus mesmo falou, eu vou para o Pai e um dia eu volto para buscá-los. E na casa do meu Pai, ele fala lá em João, há muitas moradas.
morados para aqueles que viverem segundo os princípios da sua palavra. Então só não vai para o céu quem não quer, né? Só vai para o inferno quem quer. Então é incrível como que Deus dá todas as oportunidades, porque só não vai para o céu quem diz não, né? Eu quero andar do meu jeito, eu quero fazer da minha própria maneira. Deus respeita, né? E quando a gente se dispõe a andar nos caminhos do Senhor, como nós cantamos, ainda que com lutas, ainda que com perdas e com dor, a gente vai continuar servindo ao Senhor como nós cantamos, que nós amamos a mensagem da cruz. E essa cruz, ela tem realmente atrativos, porque foi nela que Jesus deu a sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter essa convicção e a certeza da vida eterna ao lado do nosso Deus, né? Que nós possamos realmente estar sempre refletindo em tudo isso. Nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Alguns irmãos que não podem estar conosco, né? Que estão naquele chamado grupo de risco, né? Então estão nas suas casas, mas que também têm acompanhado a mensagem da palavra de Deus. O Eliseu também sempre dispõe depois, né? As mensagens ficam lá gravadas. Se você quiser ouvir, né? Quiser também compartilhar, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Eu tenho visto e tenho falado, né, que nesse período de pandemia, nós temos visto lives de todos os tipos, né, de todos os lados, né? E às vezes a gente diz assim, mas é muita coisa, e às vezes a gente acaba não assistindo a nenhuma, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, pelo menos, devemos estar olhando, assistindo, vendo, né? Não que você tenha que ficar o tempo todo, que não tem condições, né? Mas sempre é bom participarmos do culto semanal, né? Você que não pode estar conosco presencial, mas sempre olhe, né? Tem atividades, tem vários trabalhos, né? Às vezes a gente fala atividades, mas é trabalho para o Senhor, culto a Deus, né? Porque toda reunião é um culto que nós prestamos ao nosso Deus, né? Então que você possa estar participando e não cair naquela comodidade, né? Porque a comodidade é um perigo muito grande. A gente acaba se acomodando e com o passar do tempo, né, a gente se acostuma, né? E a gente tem que tomar esse cuidado para que quando retornarmos às nossas atividades normais, não venhamos acomodar e só querendo ficar em casa, né? Domingo que vem também, lembrando, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, né? Este mês, é o mês de setembro, nós estamos na campanha de missões nacionais, né? Então a gente tem falado todas as campanhas, embora a gente não tenha tido uma participação, né, tão específica, tão especial com esse respeito, mas a igreja sempre tem estado ciente dessas campanhas que têm sido realizadas, né? Os trabalhos que a igreja, a Convenção Batista Brasileira, tem feito em todos os lugares, né, em todos os lugares onde a gente tem possibilidade, a igreja continua com essa missão. Então nós temos essa incumbência de continuarmos ajudando. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas eu não tenho como contribuir, mas o ajudar na obra missionária nem sempre é contribuir. Contribuir, Deus vai sempre levantar pessoas, e até pessoas, muitas vezes nem cristãs, pessoas ímpias, para sustentar a sua obra. Mas Deus não pode levantar pessoas que estejam dispostas ou indispostas a orar. Parece meio pesado, né? Deus não levanta pessoas, porque não parte de Deus. Nós temos que querer realmente dobrar os nossos joelhos. Esse é o sinal de rendição. E quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós nos rendemos, Ele realmente realiza a sua obra. Por isso que é tão importante a oração na obra missionária. Por isso que é tão importante você dobrar o seu joelho e orar pela obra de missões. Não é porque ofertar eu posso, né? Às vezes sobrou dinheiro, eu vou dar para missões. Eu vou contribuir com a obra missionária. Mas o doar-se, o ajoelhar-se, o prostrar-se diante do Senhor e orar e clamar ao Senhor, como Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para os campos, para a seara. Então isso é algo realmente extraordinário, que depende somente de você, a disponibilidade sua. Então que nós possamos pedir a Deus, Senhor, coloca no meu coração esse desejo de orar pelos nossos irmãos, orar por missões, clamar por aquelas vidas que estão nos campos e que vidas possam se render aos pés de Cristo. Eu sempre digo, não é que eu seja incrédulo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que crer, mas eu tenho os meus pés no chão, né? Porque a gente bate muito no peito, não? Porque o Brasil é um país cristianizado, porque a maioria, se fosse, nós não estaríamos na situação em que nós estamos vivendo. Tanta corrupção, tanta maldade, tanta destruição. O que falta é pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo. Cristãos, né?
Não existe meio cristão, não existe falso cristão, existe cristão. E a palavra de Deus é bem clara. E Jesus fala lá no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, se for morno, né, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja quente ou frio. Ou você é filho de Deus, ou não é filho de Deus. Se é filho de Deus, vamos cumprir a missão do Evangelho, que é pregar, propagar a mensagem do Evangelho. Se não somos, se não é filho de Deus, então nós temos que pregar. Aquele é um campo missionário que nós precisamos evangelizar aquela pessoa para que ela também tenha um encontro com Cristo e para que ela possa caminhar ao lado do Senhor. Amém? Hoje nós temos um visitante pela primeira vez, embora, né, a gente sempre menciona, né, que às vezes agora está começando, né, como começamos as atividades. O Newton, ele é de São Paulo, por favor, ele fica em pé. Eu vou pedir para que o Luiz Henrique entregue uma lembrancinha da igreja, Newton. Ele é da Igreja Batista também lá de São Paulo, está trabalhando aqui em Curitiba, então nós entregamos, não podemos dar um abraço como é costumeiro da igreja, Newton, mas que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Seja bem-vindo em nosso meio e sinta-se bem aqui em Curitiba, né, nessa estada em que você estiver aqui, né, e sempre que quiser, as portas dessa igreja estão abertas para recebê-los, né, e os demais são todos de casa, né? A gente, aos poucos, né, a gente tem visto os irmãos, né, retornando, e para nós é uma alegria, né? Eu sempre digo, né, os primeiros cultos que eu fiz aqui, eu confesso para os irmãos que foi terrível. O Eliseu mesmo participava, eu não sabia para onde que eu olhava, né? Se eu olhava para cá, se eu olhava para cá, se eu olhava para a câmera ou para o celular, né, que estava transmitindo, porque você fica meio desorientado, né, meio perdido, né? Qual é a reação do outro lado? Você nunca sabe. É igual o telefone, né? No telefone você está falando, aí você não sabe qual é a reação da outra pessoa. Mas aqui não. Aqui, olhando, né, face a face, a gente pode ver os irmãos e podemos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ok? Vamos chamar a equipe de louvor e vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, pedindo que Deus possa continuar direcionando as nossas vidas, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações e com as nossas vozes, né, com o nosso louvor, nós possamos expressar a nossa adoração diante do Senhor, porque, como nos diz a palavra, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que nós possamos assim estar fazendo nessa noite, né? Mais uma vez, boa noite, igreja. Peço que os irmãos, aqueles que puderem, fiquem de pé. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 20, uma oração de Davi diz o seguinte: não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Isso é uma verdade muito real, muito presente em nossas mentes. Nós servimos a um Deus que é grande, a um único Deus. E é esse Deus que nós vamos louvar essa noite, com um cântico que diz: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não
Senhor. Até mesmo a sua criação. Nós, que fomos criados por Deus, somos criados para o louvor, a honra e a glória do nosso Senhor. Essa música que nós vamos cantar agora diz consagração. É uma consagração inteira da nossa vida. Não somente os louvores dos nossos lábios, mas também toda a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. Essa é a mais pura e verdadeira adoração. Consagração. Nesse momento, os irmãos fiquem à vontade para um momento de dízimos, de ofertas, enquanto nós cantamos mais um hino que diz Foi na Cruz. Também é um hino bem conhecido, um hino bem antigo, né? A gente sempre gosta de relembrar esses hinos mais antigos assim, mas até o pessoal do louvor ficou pensando, poxa, mas umas músicas tão antigas, né? Mas assim,
elas também falam muito aos nossos corações, né? Porque falam da verdade também e trazem uma mensagem muito bonita a respeito da palavra de Deus. Então, nesse momento, os irmãos sintam-se à vontade para trazer os dízimos e suas ofertas. Do cego eu andei, perdido vaguei, sempre longe do teu Salvador, e da glória desceu, e seu sangue verteu, pra salvar-me do céu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor quem por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados vivi, sobre mim o castigo da lei. Em Jesus escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro te achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer que inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu, e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui cultuando, louvando e adorando ao Senhor, Pai. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram depositados, Senhor Deus, que sejam usados, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Muito obrigado por esse culto, abençoa essa mensagem que nós iremos ouvir, Pai, que nós possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai, que fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Os jovens que estão ali, né? Esses os hinos que a gente cantava, né? Quando nós éramos mais jovens, né? Então, para vocês verem que nós cantávamos, as nossas músicas também eram de qualidade, eram coisas boas, né?
E a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Porque ela nunca está desatualizada. Eu sempre digo, por mais tempo que a gente deixe de cantar, a mensagem continua a mesma. Né? A mensagem, ela é sempre inspiradora. Né? Alguns anos, muitos anos atrás, esse ainda faz parte para o culto, esse hino fazia do cantor cristão, né? Então, quantas pessoas foram abençoadas por intermédio dessas músicas, né? Então, Deus inspirou, quantos anos atrás, não sei nem quantos anos, mais de 100 anos tem esse hino, né? Então, nós sabemos que Deus inspirou alguém para compor. Então, toda a inspiração, ela é divina, né? Então, ela vem para também falar conosco, através da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Eu gostaria de estar falando nesta noite, juntamente com os irmãos, o tema, né? Deus indo ao encontro do homem. É interessante porque, desde a queda da humanidade, quando Adão e Eva deliberadamente decidiram pecar, nós vemos que a humanidade, o homem, fica meio que desorientado, né? Se assim nós podemos dizer. Né? Existe uma desorientação, eles não sabem o que fazer, para onde ir. Foram expulsos do Jardim do Éden. Ser expulso do Jardim do Éden não é tanto, né? Obrigado. Ser expulso do Jardim do Éden não é tanto. O problema é ser expulso da presença de Deus. Você ser expulso de algum lugar faz tanta diferença, mas ser expulso da presença de Deus, eu creio que é algo realmente terrível. E o homem fica desorientado. Imagine, você vivia num lugar onde tinha de tudo, do bom e do melhor. Conversava com Deus, vivia no seu dia a dia, né? Toda a tranquilidade que poderia existir, como a palavra de Deus bem coloca, paraíso. Né? Aquele lugar onde nós falamos e sempre dizemos que lugar onde eu gostaria de estar. Né? Esse é um verdadeiro paraíso, né? Quando alguns pegam as suas férias e vão para alguns lugares paradisíacos e que a gente diz, nossa, imagine como que será então na eternidade. Então você está vivendo desta forma e de repente estão expulsos desse lugar. E aí, o que fazer? Como fazer? De que maneira agora eu vou viver ou sobreviver? Porque nós vivemos na presença de Deus. Longe de Deus, o homem tenta sobreviver, mas não consegue. Nós vivemos quando estamos ao lado de Cristo. Quando estamos com Jesus, nós temos vida. E Jesus fala isso, nós temos vida e vida plena, vida em abundância. Longe do Senhor não é viver, é tentar sobreviver. E Adão e Eva estavam nessa situação. Eles são expulsos da presença de Deus e agora? O que nós iremos fazer? Como nós iremos agir diante dessas circunstâncias? Para onde nós iremos? Qual é o lugar? Qual é a situação? Mas é incrível que, mesmo diante da desobediência do ser humano, mesmo diante do pecado, mesmo diante de sermos pecadores, Deus, Ele sempre vai ao encontro. Ele nunca deixa o homem desamparado. E a história nos mostra exatamente isso. E eu gostaria de ler Gênesis capítulo 28, dos versículos 10 ao 22. Os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias. Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 ao 22. Esse texto vai falar exatamente a respeito de Jacó. E é interessante porque Jacó, ele vai estar sendo trabalhado por Deus. E Deus indo ao encontro dele. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus se revela a eles, Deus se apresenta a eles como Senhor. E aí também nós vamos ver novamente Deus indo ao encontro de Jacó, um fugitivo, um homem que
estava fugindo da presença do seu irmão, com medo, a vergonha de ter que enfrentar o pai, tantas circunstâncias, tantas diversidades, né? Tantas mentiras, e como encarar e ficar vivendo ao lado do pai, né? Nessa situação. Então nós vemos que realmente é algo bastante intrigante ou interessante o que vai estar acontecendo na vida de Jacó, que também estava meio que desorientado, mesmo sabendo para o lugar que ele ia. Mas o que vai acontecer comigo? O que será da minha vida? O que eu vou fazer agora longe da minha família? E nesse momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantas situações adversas que ele estaria passando, Deus vem ao encontro de Jacó. E aqui no texto de Gênesis 28, do 10 ao 22, nós vamos ver o texto que fala justamente a esse respeito. E diz-nos assim o texto: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Deus possa abençoar grandemente a sua palavra aos nossos corações. Esse texto nos mostra algo que realmente nós hoje já sabemos, porque temos um conhecimento já, porque a palavra de Deus está nos mostrando. Mas imagine a situação de Jacó neste momento. Ele já havia ouvido falar a respeito de Deus. Seu pai era um homem temente a Deus. Isaac, ele compartilhava aquilo que Deus já havia feito na vida do seu pai, Abraão, e ele compartilhava todo o cuidado que Deus havia dispensado e as promessas de Deus que havia sido profetizada a respeito dessas pessoas. E nós vemos lá, começando com Abraão, em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 2, quando Deus vai ao encontro de Abraão, um homem que, segundo a palavra de Deus, foi temente a Deus, e diz-nos lá o texto, versículos 1 e 2 de Gênesis: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então, como nós falamos, Deus vai ao encontro de Abraão, e como vai ao encontro de Isaque, aqui mesmo nos versículos, no capítulo 26, dos versículos 2 ao 4, Deus também fala da mesma forma com Isaque, 26, 2 ao 4. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras,
E confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Pulando um pouquinho para o versículo 24 e 25. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. É interessante que nós vemos Deus falando com o pai, né? Abraão, depois com Isaac e com Jacó, e fazendo as mesmas promessas, porque Deus havia prometido para Abraão que dele faria uma grande nação. E é interessante que esses anos vão se passando e a promessa de Deus meio que fica no ar. Você não vê a promessa de Deus se cumprindo. Imagina a situação na cabeça dessas pessoas, porque não são apenas 1 ano, 2 anos, né? Para nós, quando se fala em promessa, quando demora 1 ano, a gente já fica desesperado, né? Poxa vida, mas será que não vai acontecer? O que será que vai ocorrer? Então, muitos e muitos anos estavam se passando, né? Tantas situações que ocorreram na vida de Abraão, tantas situações que ocorreram na vida de Isaac, porque nós vamos ver que Isaac ele já foi casar com 40 anos de idade. Então já estava numa idade, né, razoável, né, para um homem com 40 anos ainda sozinho, morando com os pais, né, e depois que morre a sua mãe, então que ele vem a se casar. E aí depois tem os seus filhos, né, e aí vem Esaú e vem Jacó, e aí novamente tudo isso acontece. E Deus continua fazendo as mesmas promessas. E depois de algumas atitudes de Jacó, né, porque Jacó era um homem que também tinha sido colocado por Deus, tinha sido tocado na própria mulher, né, na Rebeca, que era a mãe de Jacó, esposa de Isaac, que Deus faria dele realmente um homem onde seria ele o pai de uma multidão, dando continuidade à história de Abraão. E aqui mesmo no capítulo 25, nos versículos 22 e 23, o Senhor fala com Rebeca, né? Diz porque ela estava grávida de gêmeos, né? Diz assim os 25 e 22 em Gênesis: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que me está acontecendo isto? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Né? Aqui abrindo parênteses, nós já pregamos em cima desse texto, e alguns irmãos talvez até lembrem, né? E nós falamos justamente a esse respeito. Por Rebeca saber aquilo que Deus havia lhe proporcionado, ela tenta, dos seus meios, dar um jeito de conseguir colocar Jacó como o responsável por tudo isso, porque Deus havia falado ao seu coração. E já falamos a esse respeito que muitas vezes as nossas ajudas que nós tentamos dar a Deus, e por causa dessas ajudas, quantas complicações que nós fazemos. Agora nós começamos a história de Jacó, que está se tornando um fugitivo por agir contrário aos ensinos de Deus. Deus jamais iria querer que Jacó agisse daquela forma, enganasse o seu irmão, enganasse o seu pai, agisse de uma forma traiçoeira para que a vontade de Deus se cumprisse. Não. Alguns podem dizer, mas pastor, então como seria a história? Não sei, né? Porque isso é só Deus mesmo quem sabe. Mas Deus tem os seus planos. A questão é que quando nós contrariamos, quando nós acabamos nos afastando dos planos de Deus, né? Deus começa a trabalhar e agir por outros meios, outros métodos. E aí nós vemos que Jacó com medo, a mãe com medo de que Esaú matasse, então eles planejam que ele volte para a terra da família da sua mãe. E ele começa a fugir, ele começa a ir embora. E nesse momento, Deus vem ao encontro de Jacó. Deus vem ao encontro deste homem e diz o que estaria fazendo com ele. A mesma forma como Deus havia prometido para Abraão, a mesma forma como Deus havia prometido para Isaac. E nós vemos que Deus sempre vem ao encontro de pessoas dessa forma. E é interessante que, na maioria das vezes, quando ocorre, é quando as pessoas estão com medo, desorientadas, partindo realmente em situações muitas vezes desesperadoras,
quando não encontra solução para os seus problemas. Porque quando está tudo bem, é difícil você falar do Evangelho, é difícil você falar para uma pessoa a respeito de Cristo. Porque para ela está tudo bem. Não, eu já tenho tudo, eu já consegui tudo que eu queria. Então eles não têm tempo para Deus. Mas quando as circunstâncias muitas vezes são adversas, então as pessoas ficam com medo, e nesses momentos realmente em que elas estão mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor que fala aos corações. E quando Deus se revela em sonhos para Jacó, nós vemos que Deus começa a mostrar o que estaria sendo feito para ele. Deus fala de formas diferentes, falou com Abraão, falou com Isaac, e aqui ele está falando com Jacó através de um sonho. Imagine, né? Como nos relata muito bem o texto. Ele estava viajando durante todo o dia, cansado, chegando à noite, não tinha muito o que fazer, vou dormir, né? Imagine viajar no escuro, né? Naquela época sem luz alguma. Então ele pega um travesseiro de uma pedra, provavelmente não era tão confortável assim, mas o cansaço nem permite que ele se dê ao luxo de ter algum outro benefício. E ele dorme, e o sono profundo, e Deus começa a falar com ele. E Deus revela o que estaria fazendo na vida de Jacó. E o que chama atenção, irmãos, e o que eu acho muito interessante, é que Deus coloca realmente diante de Jacó a possibilidade de abençoá-lo. Mas eu continuo sempre insistindo a esse respeito, mas isso dependeria da disposição de Jacó, de aceitar ou rejeitar a proposta que o Senhor estava lhe fazendo. Deus coloca diante deste homem algumas situações e diz: olha, eu vou fazer tudo isso, se tão somente você obedecer, se você andar nos caminhos. E aí Deus começa a tratar a vida de Jacó. Quando Deus nos chama, a ideia de que tudo se resolve, e por isso que muitas pessoas pregam hoje, eu particularmente não concordo com isso, não, que as pessoas dizem: não, se você aceitar a Cristo, tudo se resolve. Sim, mas não é da noite para o dia. Levam anos. Passam-se anos. Nós vamos ver que nesse trajeto de Jacó até a terra dos seus tios e o seu retorno vão se passar 20 anos. É muito tempo. 20 anos aqui para quem é jovem, né? Por mais que esteja aí os seus jovens aí terminando faculdade com 20, 21 anos, aqui 20 anos, são 40 e poucos anos, já está na metade da vida. Nossa, mas já vivi muito. Então era muito tempo. Mas por que tanto tempo para se cumprir a promessa de Deus? E aí nós vamos ver ainda que Jacó não viu a promessa de Deus se concretizando. Porque o povo, os seus filhos, por mais que ele tinha bastante filhos, não era uma nação, uma grande nação, uma multidão de pessoas. Isso vai se concretizar muitos e muitos anos depois. Mas a convicção e a certeza de que Deus estava no controle de toda essa situação o leva a confiar que Deus estaria tratando. Mas ele não imaginava, ele não entendia que para que essa promessa se cumprisse, Deus precisava tratar a sua vida. Deus precisava mudar o coração daquele homem. Deus precisava mudar as suas atitudes, até a sua vida, o seu padrão moral, o seu padrão ético. Deus precisava tratar realmente a sua vida, o seu relacionamento com o próprio Deus. E durante esses 20 anos, Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. E Deus começa a fazer com que a vontade dele pudesse realmente estar sendo feita na vida deste homem. Jacó aceitou realmente fazer a vontade de Deus. E da mesma forma, o Senhor faz o convite para todas aquelas pessoas que estejam realmente dispostas a querer andar nos caminhos do Senhor. Mas quando Deus faz essa proposta, Ele espera sempre uma resposta para depois agir. Não é tão simples assim: bom, eu vou fazer e Deus vai me abençoar e eu terei tudo. Não. Existem muitas situações que precisam muita água, né? Como a gente diz, que precisa correr por baixo dessa ponte. E nós temos um texto muito conhecido, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Você não precisa nem abrir a sua Bíblia, porque quando eu ler o texto você já vai lembrar de cor, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Deus trata com Jacó é exatamente isso. Deus coloca diante dele algumas circunstâncias, algumas situações. Mas Jacó precisava abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, realmente eu quero isso para a minha vida. E é interessante que quando Jacó acorda do sono, quando ele acorda depois do sonho, né? Quando ele acorda e depois de ter aquele sonho, ele começa a entender que Deus estava presente na vida dele. Diz: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Nós já compartilhamos aquela ideia de que Deus não era um Deus que estava presente em todos os lugares. A visão ainda era muito limitada dessas pessoas, e não é por menos, né? Hoje, com todos os ensinos que nós temos da palavra de Deus, nossa mente ainda é muito limitada em compreender a palavra de Deus. Imagine naquela época onde não havia nenhum escrito, né? Jacó, a revelação direta de Deus, a conversa dos seus pais, dos seus avós, né? O que lhe era passado, e ele vai aprendendo e vai entendendo tudo isso. E nós vemos que quando ele entende, quando ele acorda e ele sabe que Deus se fez presente na vida dele, ele diz: se o Senhor realmente cumprir a sua palavra, eu vou fazer tudo isso. E quando ele se dispõe, Deus diz: então agora nós vamos começar a caminhar juntos. A partir de agora eu vou começar a agir na sua vida. Eu vou trabalhar contigo. Eu vou moldar a sua vida. E é isso que Deus quer conosco. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus diz: bom, é isso que você quer? Então agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso agir. Se você está disposto, se você quer que eu caminhe, que eu esteja ao seu lado, então deixa eu trabalhar, moldar a sua vida. Porque existiam muitas coisas na vida de Jacó que precisavam ser mudadas, precisavam ser transformadas. A vida dele, até então, como um homem que vivia sempre tentando tirar proveito, Deus disse: olha, nós vamos mudar esses lados, vamos mudar esse contexto. Isso é muito similar às nossas vidas, irmãos. A nossa caminhada com o Senhor é exatamente desta forma. Nessa caminhada, Deus está trabalhando, Deus está tratando as nossas vidas, nos tornando melhores, nos tornando pessoas mais próximas dele. E quantas coisas que precisam ser retiradas, precisam ser removidas. Porque a nossa vida, nós, por mais que achemos, não venhamos achar que está tudo bem, Deus sabe que muitas coisas precisam ser mudadas. Quantas coisas precisam ser modificadas. Deus começa a tratar a vida de Jacó, e assim como Deus começa a tratar a sua vida e a minha vida nessa caminhada. E não quer dizer que vão levar 20 anos apenas. Durante toda a vida de Jacó, Deus trabalhou na vida deste homem. Durante toda a vida de Abraão, Deus trabalhou na vida de Abraão. Embora a palavra de Deus fale, nós conhecemos muito bem a história de Abraão, mas muitas coisas precisavam ser transformadas na vida de Abraão também. Ele não era um homem perfeito. Ele era um homem que foi chamado amigo de Deus porque ele se dispôs a andar com o Senhor, ele permitiu ser tratado por Deus. E é essa característica fundamental na vida do ser humano. Quando Deus nos chama, nós permitimos ser tratados pelo Senhor. Nos dispomos a se colocar nas mãos dele: Senhor, faz em mim segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Faz a tua obra na minha vida e através da minha vida. E é interessante que nessas caminhadas Deus vai tratando, como tratou Abraão, teve o seu tempo, teve o seu período, depois tratou com o seu filho, com Isaque, e Jacó depois começa a ser tratado, mas eles não estavam preparados ainda para ser uma grande nação. Muitas coisas precisariam acontecer. E nós vemos todo o sofrimento, porque quando Jacó volta para a casa dos seus pais, né, e um dos primeiros sofrimentos que ele já enfrenta foi não poder ver mais a sua mãe, né, porque ela já havia morrido. Então ele começa a experimentar mais situações, e ainda depois com os filhos. Tantos problemas que ocorreram, até serem levados e ficarem no Egito. Então nós vemos que de muitas maneiras Deus vem tratando a vida daquele homem. O que nós podemos aprender em tudo isso, irmãos, não é que porque estamos nas mãos do Senhor, é que não ocorrem problemas nas nossas vidas. Essa ideia de que se você se tornar um cristão tudo se resolve,
Não é uma verdade inteira, né? Porque realmente é verdade. Mas a questão é, nesse tempo, nesse período, o que vai ocorrer? E talvez eu possa dizer para você, não para desanimá-lo, mas que a obra só vai ser completa na sua vida e na minha vida quando nós fecharmos os olhos para esse mundo. Porque enquanto nós aqui estivermos, Deus está trabalhando em nós. Enquanto nós aqui vivemos, muitas arestas precisam ser aparadas. Muitas circunstâncias precisam ser moldadas, mudadas em nossas vidas. E através do poder de Deus, atuando por intermédio do seu Espírito Santo, que Ele age e vai moldando e mudando as nossas vidas. Cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E essa é a função, esse é o meio, é a forma, a metodologia de Deus trabalhar na vida daqueles que se dispõem a andar com Ele. Trabalhar na vida daquelas pessoas que se colocam realmente nas mãos do Senhor. Deus promete cuidar de Jacó. Mas esse cuidar não implica em que vai ser tudo tranquilo. Eu ouvi esses tempos, não vou expressar exatamente, mas eu li, né, a respeito de uma pessoa que diz assim, que Deus promete uma aterrissagem segura, mas não quer dizer que a viagem não venha existir turbulências, né? Porque quem já viajou de avião sabe disso, né? Muitas das vezes no trajeto tem muitas turbulências. Quando você chega, é aquele alívio, né? Quando o avião aterrissa, puxa vida, que bom que nós chegamos. Mas é exatamente isso a vida cristã. Não é porque Deus promete cuidar de nós, é que tudo vai correr de acordo com o eu quero. É interessante porque Jacó diz, Senhor, se realmente o Senhor fizer tudo isso que o Senhor está falando, vai ser tranquilo. Vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der, vai ser uma maravilha. Mas ele não entendia que era o tratar de Deus na sua vida. Deus estaria moldando a vida de Jacó, transformando ele num novo homem. E é interessante porque quando ele sai, né, com o nome de Jacó e volta com o nome de Israel, né, o pai de uma multidão, até isso Deus muda. Uma pessoa que foi totalmente transformada por Deus, mas que ainda estava sendo aperfeiçoada. Até o fim da sua vida, Deus estava trabalhando com ele. Então ele sai durante 20 anos, ele volta, e volta realmente transformado, porque ele podia experimentar o cuidado de Deus na sua vida, mas ele pôde ver que existiam algumas consequências por causa das suas atitudes, por causa da sua maneira de agir. Deus trabalha nas nossas vidas e nós precisamos permitir que Deus vá aparando aquelas arestas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Deus vai estar agindo de tal forma que realmente Ele quer sempre o melhor para nós. Ele diz, eu estarei com você todo momento. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger a sua vida. Mas não quer dizer que você não vai enfrentar provações. Se você quiser, depois leia toda a história de Jacó. É extraordinário, eu gosto muito da história de Jacó. A forma como Deus trabalha na vida de um homem. E aí nós podemos tirar muitos ensinamentos. Ele foi enganado, ele foi roubado, ele foi humilhado, ele foi perseguido, tantas coisas. A gente olha assim e diz assim, mas como que Deus estava com ele? Mas lá no final, quando ele estava voltando, ele fala para o seu sogro, se o Senhor não estivesse comigo, eu teria perdido tudo o que eu tenho. Se Deus não tivesse me protegido, eu não estaria na situação em que eu estou. Ele começa a reconhecer que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Isso é fundamental, irmãos, nós entendemos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Quando Jacó promete, e ele diz, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. É muito fácil a gente fazer promessa para Deus quando não temos nada. Mas quando volta, a palavra de Deus diz que ele volta um homem riquíssimo. Era um homem riquíssimo. Se você ler ali, você vai ver só a oferta que ele manda para o seu irmão, o presente que ele manda para o seu irmão era a riqueza de muitos nos dias de hoje. Porque Deus abençoou a vida dele. Mas não quer dizer que vendo bênçãos, não vai haver os problemas e as dificuldades no dia a dia. Deus prometeu uma viagem segura, você vai chegar no final, mas vai existir muitas turbulências. Você vai enfrentar muitos problemas no meio do caminho. Não é simplesmente porque Deus quer
provar a sua vida, porque Deus quer transformar as nossas vidas, nos tornando homens e mulheres melhores. E é por isso que Deus vem ao encontro do ser humano, porque todos estavam desgarrados, haviam sido desviados dos caminhos do Senhor, e Deus vem ao encontro para mudar essa situação. Quando Deus começa, por intermédio de Abraão, fazer as suas promessas, dizendo: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, vocês serão bênção em todas as nações, bênção para todas as terras, para todos os povos. Deus vem trabalhando nessas vidas para que hoje nós pudéssemos ter uma compreensão melhor a respeito da palavra de Deus. E essa compreensão, para que nós possamos entender que Deus vai estar sempre vindo ao nosso encontro. E Ele, quando nós nos dispomos a fazer a sua vontade, Ele vai estar trabalhando nas nossas vidas. Ele vai estar tratando as nossas vidas. Ele vai estar transformando as nossas vidas para que nos tornemos homens e mulheres melhores. Para que nos tornemos servos e servas melhores. Que entendam o que é servir ao Senhor. Que compreendam qual é a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Que nós precisamos nos parecer com Cristo. E não é fácil. Não é fácil parecer com Cristo. Quando a gente olha a história, a vida de Cristo, nós estamos muito distantes desse padrão que é estipulado. Por isso que a gente costuma dizer, não olhe, é muito comum as pessoas, eu não vou mais na igreja porque eu vi fulano fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo, e aquela pessoa não age de acordo com os princípios. Ela não é padrão para ninguém. Deus nunca disse que o padrão seria aquela pessoa. Deus nunca falou e nunca colocou para você e para mim que o padrão seria o pastor, o diácono, o líder, o presidente, o vice-presidente, o zelador, ou o tesoureiro. Não, Deus nunca colocou. O padrão é Cristo. É nele que nós temos que nos espelhar. É a Ele que nós temos que olhar. Ele é o padrão para as nossas vidas. E nós precisamos ser trabalhados. É por isso que nós só vamos nos encontrar, só vamos terminar esse trabalho quando o dia em que Cristo nos chamar para a eternidade. Porque nós estamos muito distantes de nos parecermos com Cristo. Eu não sei se só eu, né? Espero que todos nós também, você esteja mais próximo, mas eu creio que todos nós precisamos sermos muito trabalhados em nossas vidas. Porque chegar ao padrão de Cristo não é fácil. E é por isso que ele diz: levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nós temos que muito ainda que caminhar. Nós temos muita estrada pela frente. E nessa estrada, nesses anos que vão se passando, Deus está tratando as nossas vidas. E a minha oração, irmãos, nessa noite, que cada um de nós possamos compreender o papel que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, só você sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. O salmista diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Que nós possamos realmente estar buscando a face do Senhor e possamos nos colocar diante da sua presença. E que nós possamos, ao sair daqui, possamos sair convictos de que mesmo diante desta caminhada, muitas dificuldades surgirão. Mas o Senhor não fala isso para nos intimidar e nem nos amedrontar, mas para mostrar que Ele estará conosco, que Ele é fiel e cumpre a sua promessa. Assim como Ele abençoou e falou e prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, Ele continua prometendo para nós, que Ele estará conosco e que Ele vai estar conosco nessa caminhada. Ele sempre vem ao nosso encontro, é por isso que quando nós nos prostramos diante da sua presença, Ele está sempre respondendo às nossas orações, porque Ele é um Deus que vai ao encontro do homem. É um Deus que está atento ao nosso clamor. É um Deus que responde às nossas orações. E a minha oração, irmãos, nessa noite, nós temos essa convicção, essa certeza, que venhamos convidar, Senhor, assim como o Senhor andou com os teus servos, eu quero que o Senhor ande comigo. Fortalece a minha vida para que quando vierem as dificuldades, quando vierem os problemas que virão, o Senhor fortaleça a minha vida, para que eu possa continuar marchando sempre em frente. Que eu não olhe para os problemas, mas eu olhe sempre para a vitória, porque o Senhor vai conceder a vitória. Que eu não fique olhando para as dificuldades, para as necessidades, para aquilo que pode vir a ocorrer, mas que eu olhe para um Deus que está sempre presente, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. E se você não tem permitido que Ele ande, que Ele cuide de você, faça. Não? Deixe que Ele prove realmente do seu grande amor. Deixe Ele mostrar o quanto Ele quer o seu bem.
mas que você esteja disposto a caminhar com Ele. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo conforto que o Senhor traz aos nossos corações e que o Senhor tem estado ao nosso lado. Abençoa-nos, Pai querido, nesta caminhada, para que nunca venhamos deixá-lo de lado. Nunca venhamos nos esquecer que longe do Senhor nós não temos uma direção segura. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Por isso, Pai querido, nós nos rendemos aos Teus pés. Faz a Tua obra em nossas vidas, dirige os nossos passos. Dá-nos sabedoria para viver neste mundo, porque os dias são maus. E que cada dia eu possa me achegar cada vez mais diante do Senhor. Que o padrão que o Senhor tem colocado para nós, que é Jesus, nós possamos nos aproximar cada vez mais. Que possamos nos humilhar e cada dia mais nos colocarmos diante da Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a Sua palavra aos nossos corações. Mais uma vez agradecemos a presença dos irmãos. Newton, que Deus continue abençoando. Ricardo, seu amigo, não é a primeira vez, né? Já veio alguma vez? Não, primeira. É a primeira vez? Qual é o seu nome? Charlison. Qual? Charlison, ok. Luiz Henrique, nós vamos entregar uma lembrancinha para você ali da igreja, que Deus abençoe. E volte outras vezes, Charlison, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Como nós falamos, não podemos dar um abraço, né? Somos impossibilitados, mas sinta-se abraçado, que Deus abençoe a sua vida. E volte outras vezes para juntos nós glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor. Aos irmãos que estão aqui conosco, a equipe de louvor vai fazer o pós-lúdio, né? Pode vir à frente e nós vamos estar encerrando, orando, agradecendo a Deus, impetrando a bênção apostólica, lembrando nesta semana tudo aquilo que viemos a fazer, que possamos fazer para a honra, para a glória do Senhor. Né? Que Deus possa continuar direcionando a sua vida, guardando a sua vida. É uma semana abençoada. Vamos estar nos lembrando de agradecer, né? A Helena estava falando da Ismênia, né, que ela está bem melhor, né? Nós conversamos com ela na semana passada e graças a Deus, né, logo eles estarão conosco para juntos nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, como eles estão nas suas casas, né? E cada um dos irmãos. Vamos colocar em pé aqueles que puderem. Se não tiver com criança no colo, se tiver, pode ficar sentado mesmo. Né? Vamos estar orando, encerrando o culto desta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida e uma semana abençoada a todos. Muito obrigado, Pai querido, porque sabemos que o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve com o teu servo Jacó, Abraão e Isaac, o Senhor está conosco nessa noite. Leva-nos para os nossos lares com a tua paz, com o teu amor. Dirige as nossas vidas, cuida das nossas vidas, dos nossos passos. Dirige para que possamos estar sempre no centro da tua vontade. Abençoa-nos nessa semana, Pai, que todos os nossos afazeres, guardando-nos, livrando todo o período do mal. Te agradecemos pela recuperação da Ismênia e continua, Senhor Deus, atuando na vida da tua serva. Aquelas pessoas, Pai querido, que estão viajando, que o Senhor também esteja guardando-os no regresso para casa. Aqueles que estão nos assistindo, Pai querido, via Facebook, nós não sabemos das suas vidas, o que passa, o que acontece, mas Tu está presente, conhece todas as coisas. Que eles possam estar se colocando nas Tuas mãos, o Senhor possa estar fazendo a Tua obra nestas vidas. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem se feito presente em nosso meio. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Uma oração silenciosa, pós-vídeo, estamos despedidos. Que Deus abençoe a todos. Suas bênçãos eu vou proclamar.
Aleluia.